Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou corrigir a atividade que eu passei ontem para vocês sobre identificação e leitura de placas de motores elétricos. O objetivo da atividade não era nota, o objetivo da atividade era identificar se vocês entenderam alguma coisa ou tiveram dúvidas, tá bom? Então vamos corrigir. Bom, aqui é a primeira questão, ela foi uma das que mais erraram, 47% da sala errou. Qual a corrente nominal desse motor se ele for ligado em triângulo? Pessoal, esse motor aqui tem duas tensões. Se ele tem duas tensões, ele vai ter duas correntes. Uma corrente para cada tensão. Se fosse um motor com 4 tensões ou com 3 tensões, ele teria 3 correntes. Sempre que ele tiver 3 tensões, ele vai ter 3 correntes. Sempre que ele tiver 2 tensões, ele vai ter 2 correntes. Sempre que ele tiver 4 tensões, ele vai ter 4 correntes. Tá? E aqui está falando, qual a corrente nominal do motor se ele for ligado em triângulo? A primeira coisa que você tem que identificar é qual a tensão quando ele for ligado em triângulo. Então, olha só, em estrela, olha o símbolo da estrela aqui, é 380. Em triângulo é 220. Então você já sabe que se ele for fechado em triângulo, ele precisa ser alimentado com 220 volts. Então você pega o motor, fechou ele para triângulo, você tem que pegar 220 volts trifásico. Esse motor aqui, se você olhar aqui em cima, ó, 3 fases. Não é 220 monofásico, não. Não é fase neutro. É trifásico, é 220 trifásico. Você precisa pegar 220 trifásico e alimentar esse motor. E qual vai ser a corrente? Quanto que ele vai consumir de corrente? Bom, você olha aqui, ó, 220, 380 volts. Essas são as duas tensões. 220 triângulo, 380 estrela. Essa vai ser a tensão. E qual que vai ser a corrente? Ó, a corrente, se for fechado em 220, ou seja, se for fechado em triângulo, ele vai consumir 13 amperes. Se ele for fechado em 380, ele vai consumir 7,53. Ou seja, qual a corrente nominal desse motor se for ligado em triângulo? Se for ligado em triângulo, que é 220, se ele for ligado em triângulo, que é 220, ele vai consumir 13 amperes. Essa é a corrente nominal, se ele for ligado em triângulo. Então a resposta é 13. Olha aqui, ó. Qual a potência mecânica desse motor? Pessoal, a potência mecânica é a que está escrita na placa do motor. Potência elétrica tem outra maneira de calcular e depois a gente fala sobre isso. Mas a potência mecânica é a que está escrito aqui, ó. Isso aqui é a potência do motor. Isso aqui é a potência do motor. Então, se você olhar aqui, ó, tem um kW, que significa quilowatts, e entre parênteses tem um CV. Por quê? Porque tem duas informações aqui, ó. Tem 3,7 e 5,0. 3,7 está fora do parêntese. Igual o quilowatt está fora do parêntese. O quilowatt está fora aqui dos parênteses, ó. Só o CV está dentro. E o 3,7 está fora do parêntese. Só o 5 está dentro do parêntese. Então, esse 5 é 5 CV. E esse 3,7 é 3,7 quilowatts. Então, esse motor tem uma potência mecânica, tem uma potência aqui de 3,7 kW ou 5 CV. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles trazem as duas informações para facilitar, para a gente não precisar ficar fazendo cálculo. Se vier só 5 CV e você precisasse da unidade de medida em watts, porque você quer calcular a potência elétrica, eu quero calcular a potência elétrica, eu preciso da medida em watts. Aí estava escrito aqui só 5 CV. Se tivesse escrito 5 CV, você teria que fazer o cálculo. 5 vezes 735 watts. Ia dar lá, 3.600 e tanto. Para você não ter que fazer o cálculo, o motor já vem com as duas informações. Vem com a potência em CV e vem com a potência em quilowatts. Então, aqui tem 3,7 kW e 5 CV. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e olhar, ó. Perceba, todas as respostas estão em CV. Então, não é o 3,7, porque 3,7 é quilowatts. Estaria certo se aqui tivesse escrito quilowatts. Como está escrito 3,7 CV, não é 3,7 aqui não, tá? 3,7 aqui, ó, é quilowatts, não é CV. CV é 5. Então, de novo, aqui 3,7 kW, 5 CV. Essa é a potência. Os dois são a mesma coisa.
Aqui está escrito 3,7 CV. 3,7 CV não é a potência desse motor, é 5 CV. Aqui a resposta é em CV, em cavalo-vapor. Então, qual que é a potência em cavalo-vapor em CV? É 5, que está dentro do parênteses. Aqui, ó. CV está dentro do parênteses, 5 está dentro do parênteses. Então, esse motor tem 5 CV. Então, a resposta é 5 CV. 3,7 é quilowatts. 3,7 quilowatts e 5 CV são a mesma coisa. Beleza? Tá, outra aqui, ó. Sobre potência. Ó, antes da gente responder, olha aqui, ó. 0,75 quilowatts e 1 CV ou 1 HP. Então, olha só. 0,75 kW e 1 CV. Essa é a potência desse motor. Se perguntasse qual a potência desse motor, 1 CV. Qual a potência desse motor em quilowatts? 0,75. Tá? Seria isso a resposta. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, qual o fator de potência desse motor? Fator de potência. Onde que está o fator de potência? Lá naquela foto que eu mandei para vocês no WhatsApp, tem lá fator de potência. É esse cara aqui, ó, esse FP aqui, ó. FP, que é o fator de potência. 0,72, tá? Lá naquela plaquinha lá no WhatsApp, seria o fator de potência. Lá tem uma placa muito parecida com essa lá. É só você olhar aqui, ó, FP, fator de potência, 0,82. Se fosse nessa outra placa aqui, onde está o fator de potência? O fator de potência é esse cara aqui, ó, cosseno de φ, que é o cosseno do ângulo. 0,85 é o fator de potência. Fator de potência e cosseno do ângulo são a mesma coisa. Todas essas informações que a gente está falando sobre a placa do motor, a gente vai estudar, tá? Todo dia a gente vai estudar alguma coisinha dessa. Agora, a única coisa que a gente precisa é identificar. Eu não quero que vocês se preocupem em entender o que é fator de potência. Mas, de uma maneira geral, o fator de potência é quanto de energia elétrica que ele consome, que ele transforma em potência mecânica. E o resto que ele desperdiça. Então, 85% do que ele consome ele transforma em trabalho e 15% ele desperdiça. Seria uma coisa parecida assim. Esse aqui é o fator de potência dessa placa, 0,85. Mas o fator de potência dessa placa está aqui, ó, FP, fator de potência, 0,82. Esse é o fator de potência. Então, 0,82. Essa aqui, ó. Qual a corrente desse motor se for ligado em estrela? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, fechamento triângulo, 220. Fechamento estrela, 380. Então, você olha aqui, ó, tensão, 220, estrela, 380. Então, se ele for fechado em 220, ele vai consumir 2,89 amperes. Se ele for fechado em 380, ele vai consumir 1,67 amperes. Se ele for fechado em 220, vai consumir 2,89. Se for fechado em 380, vai consumir 1,67. E aqui está perguntando, qual a corrente desse motor se ele for fechado em estrela? Triângulo é 220, estrela é 380. Ou seja, ele está perguntando qual a corrente desse motor se ele for ligado em 380. Bom, se ele for ligado em 380, ele vai consumir 1,67 amperes. Então, a resposta é 1,67. Então, o que você tem que olhar? Triângulo, 220, estrela, 380. Pronto. Bom, se ele for fechado em 220, ou seja, se ele for fechado em triângulo, ele vai consumir 2,89. Se ele for fechado em 380, ou seja, em estrela, ele vai consumir 1,67. E está perguntando aqui, ó, qual a corrente desse motor se for ligado em estrela. Se ele for ligado em estrela, ou seja, 380, ele vai consumir 1,67 volts. 1,67 amperes. Ó, aqui, ó. Qual a rotação nominal desse motor? Bom, a rotação é o RPM. Tá aqui, ó, pessoal. Tá meio difícil de ler, mas 1690 é RPM aqui, ó. 1690, essa é a rotação do motor. Onde está o fator de potência desse motor aqui, ó? Fator de potência FP 0,80. Qual a corrente desse motor? Acho que tem pergunta sobre ela e a gente vai responder, mas vocês têm que identificar isso aqui. Então, olha só. O RPM é 1690, tá? Ó, 1690, essa é a resposta aqui, ó. Qual que é a potência desse motor? 3 kW ou 4 CV, é a mesma coisa, tá?
Bom, qual o IP/N desse motor elétrico? O IP/N está escrito, ó, IP/IN, tá? Olha aqui ele aqui, ó. IP/IN, 9. Esse é o IP/N dele, é 9. Ó, o IP/N, pessoal, o IP/N é um multiplicador de quantas vezes a corrente vai se elevar numa partida direta. Então, por exemplo, existe dois tipos de partida do motor, que é a partida direta e a partida indireta. Partida direta é quando você fecha o motor para uma tensão e aplica aquela tensão. Você fecha para 220 e aplica 220. Você fecha para 380 e aplica 380 volts. Isso é partida direta. Você fecha para 440 e aplica 440. Isso é partida direta. Partida indireta é quando você fecha para 380 e aplica 220. Você fecha para 440 e aplica 380. Indireta é quando você fecha o motor para uma tensão maior e aplica uma menor. Isso é indireta. Partida direta é quando você fecha para uma tensão, 220, e aplica 220. Isso é direto. Ou seja, a tensão de alimentação e a tensão de fechamento do motor são a mesma. Quando a gente fecha o motor na partida direta, o IP/N é quantas vezes mais a corrente vai dar um pico. A corrente ela dá um pico. Por exemplo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui. Achei. Ó, quando a gente tem uma partida direta, por exemplo, essa é a corrente nominal do motor. Vamos imaginar que eu fecho o motor, vamos imaginar que eu fecho esse motor aqui, ó. Vamos imaginar que eu feche ele para 380. 380 volts. Se eu fechar ele para 380 volts, a corrente nominal dele é 7,53 amperes, certo? Se eu fechar em estrela para 380 volts, ó, 380 volts, a corrente é 7,53 amperes. Se eu fechar para 220, a corrente é 13 amperes. Então, vou fechar para 380. Então, a corrente vai ser 7,53 amperes. Ou seja, aqui é 7,53. Aqui é 7,53. É a corrente nominal do motor, 7,53. Só que quando eu ligo o motor, ele tem um pico, que é a corrente de pico. Ela, na partida direta, ela se eleva bem alto e depois, conforme o motor vai atingir na rotação nominal dele, a corrente vai diminuindo até atingir o 7,53, que é a corrente nominal, se ele for fechado em 380. Agora, se a corrente nominal é 7,53, quanto vai ser a corrente de pico? Se a corrente nominal é 7,53, quanto é a corrente de pico dele? Para isso, eu uso o IP/N. Eu sei que a corrente nominal é 7,53, mas quanto eu vou ter de picos de corrente? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar a corrente nominal, 7,53, e multiplicar pelo IP/N, que é o 9. Aí eu vou saber quanto é minha corrente de pico. Então, por exemplo, se eu pego... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Olha, eu sei que a corrente nominal é 7,53. Essa é a corrente nominal. Aqui, ó, o IN. 7,53. E quanto é o IP/N? 9. A corrente nominal é 7,53. O IP/N é 9. Se você quer saber a corrente de pico, é só pegar o 7,53 e multiplicar por 9. Então, olha lá. 7,53 vezes o IP/N, que é 9, eu vou ter a corrente de pico, que é 67,77. Ou seja, a corrente nominal do motor, é 7,53. Olha lá, a corrente nominal do motor é 7,53. Ou seja, nessa linha azul aqui, ó, nessa linha azul é a corrente nominal, 7,53 amperes. Nessa vermelha é a corrente de pico. O máximo dela aqui, ó, é
67,77. Para você saber isso, é só pegar a corrente nominal e multiplicar pelo IP/N. É para isso que a gente usa o IP/N. Então eu sei que numa partida direta esse motor consome 67,77 amperes só para ligar, só para partir. Isso é importante porque se eu tiver várias partidas consecutivas, toda hora, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, eu não posso dimensionar o cabo para a corrente nominal do motor. Eu preciso levar em consideração a corrente de pico. Então o IP/N serve só para a gente saber a corrente de pico, tá bom? É para isso que serve o IP/N. Então vamos lá. Então o IP/N desse motor é 9, tá? Qual é o IP/N desse motor elétrico? 9. É essa a resposta. 9. Tá escrito aqui, ó. IP/N, tá? Qual o IP/N desse motor? Vamos ver. IP/N aqui, ó. IP/N, 7,3. Ou seja, numa partida direta, esse motor vai consumir 7,3 vezes a corrente nominal só para ligar. Então, por exemplo, se ele for fechado em triângulo, que é 220, ó, ele vai consumir 2,89. Se ele fosse fechado em triângulo, se você quer saber a corrente de pico, basta pegar 2,89 e multiplicar por 7,3. Mas não é essa a questão aqui. A questão é, qual o IP/N desse motor? 7,3. Qual a corrente desse motor se ele for fechado em triângulo? Se ele for fechado em triângulo, 220 volts. Se ele for fechado em 220, ele vai consumir 12,9 amperes. Tá? Olha lá. Agora, se ele for fechado em estrela, ou seja, em 380 volts, se ele for fechado em 380, ele vai consumir 7,5 amperes, tá? Então, se for fechado em 220, consome 12,9, se for fechado em 380, consome 7,5. Como é que eu sei? Está escrito aqui embaixo. Se ele for fechado em triângulo, triângulo é 220. Ou seja, se ele for fechado para 220 volts, ele vai consumir 12,9 amperes. E aqui, ó. Se esse motor for fechado para tensão 220 volts, ó, aqui eu tenho três tensões, ó, 220, 380, 440. Tenho três tensões aqui, ó. Se esse motor for fechado para 220, qual será a corrente dele? Então eu tenho três tensões, 220, 380, 440. Olha aqui, ó, 220, 380, 440. Se eu tenho três tensões, ó, presta bastante atenção aqui, ó. Se eu tenho três tensões, eu vou ter três correntes. Se eu tenho três tensões, eu vou ter três correntes. Não esqueçam disso. Então, olha lá. Se eu tenho 220, 380, 440, 220, 380, 440, eu vou ter três correntes. Olha elas aqui, ó. 26,4, 15,3 e 13,2. 26,4 é se for fechado em 220. 15,3 é se for fechado em 380. 13,2 é se for fechado em 440. Então está falando, se o motor for fechado em 220, qual será a corrente dele? Se ele for fechado em 220, ele vai consumir 26,4 amperes. Então, 26,4 amperes. É essa a corrente. Qual a potência desse motor em quilowatts? Pessoal, sempre, todo motor normalmente tem duas potências, um em CV, um em quilowatts. As duas têm a mesma medida, querem dizer a mesma coisa. Então, aqui, ó, em CV está entre parênteses. O CV está sempre entre parênteses, 4 CV. E o quilowatt está fora do parênteses, 3 kW. Então, a potência em CV desse motor é 4. A potência em quilowatts é 3. Então, é 3 kW ou 4 CV. Quer dizer a mesma coisa. Mas ele quer saber o quê? Em quilowatts. Qual a potência desse motor em quilowatts? Então, é 3. 3 kW. Tá? E aí, acabou. Vamos enviar aqui. Ver se dá a resposta aqui de quantos eu acertei. Não mostra. Ver pontuação. Ó, acertei 10 de 10. Parabéns para mim. Não vou precisar de muita ajuda, tá? Talvez eu tenha chutado alguma. Mas é normal. Não tem problema. Bom, é isso, tá, pessoal? Eu vou parar o vídeo aqui. Para fazer outro para vocês. Então, leiam isso
e tentem... Eu vou salvar as respostas e vou apagar elas. E aí eu queria que vocês fizessem de novo, tá? Eu queria que vocês fizessem a atividade de novo. Podem, na hora que eu postar o vídeo aqui, já vai ter atividade lá para vocês fazerem. Vejam o vídeo, terminem de ver o vídeo e tentem fazer a atividade com calma, para ver se vocês não acertam o máximo possível. Eu quero que vocês acertem 10, mas se vocês acertam umas 8 já tá bom. Valeu, brigadão, hein?